A gente veio aqui hoje para desmistificar essa história de que não dá para fazer pão em dia frio, não dá para fazer pão de noite. O que mais que vocês já ouviram? Eu já ouvi que pão feito em dia de chuva também não vai dar certo. Eu mesma já tentei fazer muito pão em dia frio, em dia com chuva, que é quando a gente mais tem vontade de aquecer a casa com o forno ligado, né, e fazer um pãozinho gostoso de casa. Eu já ouvi muito que não ia dar certo e eu já tentei muitas vezes. Em muitas delas eu falhei. Até que eu aprendi alguns segredos. Então, vou começar a contar para vocês eles aqui agora. Pro verão, a gente pode usar aquele fermentinho clássico, biológico seco. E ele vai funcionar maravilhosamente bem. Mas no inverno, numa temperatura mais fria, um dia mais chuvoso, o ideal é que a gente utilize um fermento biológico fresco. E se você vai fazer uma massa doce, procura um que diga que é para massa doce. Porque nem todos os fermentos são preparados para receber uma massa doce. Mas tem um detalhe, gente. Se você vai usar o fermento biológico fresco, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, você vai comprar um tablete desses aqui, ou você vai passar numa padaria e vai pedir uma quantidade para fazer uma receita para o padeiro. Carol, não vou usar assim que cheguei em casa. Conserva na geladeira, sob refrigeração sempre, porque senão ele perde a validade dele, estraga, enfim. Outra coisa que é muito importante saber, gente. Este fermento aqui necessita desse carinha aqui. Açúcar. No mínimo, 2 colheres de sopa para umas 35 gramas desse fermento. Que vai dar para fazer uma receita aí com 1 quilo de farinha. Carol, por quê? Porque esse carinha aqui, ele vem gelado. Então, ele vem um fermento muito bom, pausado. A levedura dele tá quietinha dormindo. Então, ela precisa desse carinha aqui para servir de alimento e startar o processo de fermentação do pão de vocês. Dá para fazer, então, um pãozinho adoçado com adoçante? Dá. Mas startar, vocês vão precisar, então, de pelo menos 2 colheres de sopa do açúcar, qualquer que seja a marca. 2 colheres de sopa para cada 35 gramas deste fermento, que vai ser o suficiente para uma receita com 1 quilo de farinha. Então, dá para fazer uma receita adoçada com adoçante, mas você vai precisar do açúcar para dar o start, para acordar a tua levedura. Outra dica muito importante que eu tenho para passar para vocês é esse carinha aqui, ó. A sêmola. A sêmola é um tipo de farinha com uma consistência um pouquinho diferente da farinha de trigo normal. Essa daqui eu comprei num mercado que fica em Nova Tramandaí, aqui pertinho de casa. E ela me custou o quê? Uns R$2,80, eu acho, R$3. Ela funciona como um melhorador para nossa farinha de trigo comum. Vocês vão ver depois, no próximo vídeo, em que eu vou fazer uma massinha com esse pão, uma massinha de pão com esta sêmola, vocês vão ver a diferença de textura entre esta sêmola e a farinha de trigo comum. Então, se vocês quiserem um pãozinho bem fofinho, bem gostoso, essa daqui é uma dica muito legal. E ela também pode ser usada para fazer macarrão, como tá aqui na imagem. Aí nem precisa colocar ovos. Próxima dica. Vocês vão ver que nos vídeos eu vou falar bastante a respeito da escolha da farinha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 marcas de farinha de trigo pra gente fazer o teste do glúten. Uma é a Roquefort, que eu costumo usar para fazer os pães aqui em casa. Fica um pãozinho bem branquinho, bem gostoso, bem fofinho. Outra opção é a orquídea, mas eu não tenho ela aqui. Mas ela também é muito boa para esse tipo de trabalho. A gente tem aqui também a farinha do dia, que também é uma farinha que deixa o pão branquinho, é uma farinha de boa qualidade. Ela é da marca própria do mercado, tá, gente? Deixa o pão fofinho, não fica pesado para o fermento crescer.
E a gente tem essa outra farinha aqui, que é uma farinha qualquer, digamos assim, a mais barata que a gente encontra no mercado, tá? Essa farinha aqui, ela costuma deixar os pães escuros, neles não crescem tanto, porque ela é uma farinha mais pesada. Lembram quando a gente ouve muito falar, quando o preço do trigo sobe na Argentina, que reflete no nosso pãozinho? É por conta disso. No nosso pãozinho que a gente compra de cada dia, é adicionado, assim como nessas farinhas de melhor qualidade, uma parte do trigo importado. E nessas farinhas um pouco mais baratas e de menor qualidade, não que ela não sirva muito bem para outros fins, mas especificamente para pão ela não é tão legal porque o nosso trigo nacional é um trigo mais pesado, que não deixa o pão crescer e ficar fofinho. Aqui a gente vai precisar de uma colher. A gente vai pegar uma colher e a gente vai colocar aqui. Aqui, gente, eu tenho mais ou menos uma colher de sopa e meia de água em cada um desses potinhos. A gente vai fazer o teste do glúten, ó, uma colher de sopa, uma colher de sopa, uma colher de sopa. Vamos começar pela mais branquinha. Aqui vocês já podem observar, ó, essa farinha, ela é mais escura e ela tem mais grumos em comparação a esta, que já é uma farinha melhor, e em comparação com esta daqui, que é uma das marcas que eu posso indicar para vocês que realmente funciona bem para pão. Então aqui, ó, a gente vai misturar aqui. Eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Botei mais 2 colherinhas de sobremesa aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Alguns padeiros chamam esse ponto de véu, que é quando a gente vai conseguir abrir a massinha da gente e ela ficar bem fininha, assim, transparente, quase translúcida. E agora o segredo é sovar. A gente vai tirar aqui um pedacinho, ó. E aqui, ó, a gente vai abrir. Deixa eu tentar fazer aqui, perto da câmera, pra vocês enxergarem também, tá? A gente vai abrindo, como se fosse uma massa de pizza, tá, gente? Ainda precisa ser sovada um pouquinho mais, ó. Ainda tá rasgando um pouquinho, ó. Vocês estão vendo ali, ó, que fica transparente? A minha ainda tá rasgando um pouquinho, então ela ainda precisa ser sovada mais um tempinho. É assim que a gente sabe o ponto de sovar a massa. Vamos ver agora, gente? Vocês percebem que agora, ó, ela tá translúcida, ó. Conseguem ver através aqui, ó. Esse é o ponto de véu. Esse é o indicativo de que o glúten já trabalhou. E que então essa massa tá pronta para ir pro forno. Aqui estão as nossas 3 bolinhas de farinha, sovadas mais ou menos pelo mesmo tempo. E aí eu vou colocar aqui num fundinho branco para vocês poderem comparar as 3. Vocês percebem a diferença de cor? Aqui, ó. Essa daqui é feita com uma farinha Roquefort. A da orquídea fica mais ou menos dessa mesma cor, tá? Ela é feita com uma farinha premium, ó. Essa daqui é feita com a farinha do dia. Fica pouca coisa mais escura, quase não se percebe. Mas quando a gente coloca em comparação com essa farinha aqui, olha a diferença, gente. Isso aqui, depois que assa, gera um pão marrom e esse aqui gera um pão branquinho. Essa é a diferença, gente, entre um pão com qualidade até para venda. A gente vai aprender agora como extrair o glúten da farinha
Isso aqui é uma atividade que vocês podem fazer até com as crianças. Isso aqui é um pedacinho daquelas bolinhas que eu gravei. Tudo que a gente vai fazer, ó, é ir debaixo de uma torneira, ó. E ficar mexendo com ela. Ali embaixo vai cair tudo que é carboidrato. E aqui a gente vai ficar só com o glúten. O glúten é uma proteína da farinha, é o glúten que dá sustentação para o pão, para a fermentação. Por isso que é tão difícil fazer um pão sem glúten. Porque é o glúten que forma essa rede de sustentação para a fermentação. É uma proteína, tem muitas pessoas que são alérgicas, porque não podem consumir isso aqui. Essa é uma atividade muito legal para fazer com as crianças, gente. Porque assim a gente mostra, afinal de contas, o que é o glúten. Porque é muito fácil dizer, ah, a farinha tem glúten. O que é o glúten? Como ele se comporta? A partir de uma farinha, de um pouco de farinha, o que mais eu posso obter além de carboidrato? Porque é muito fácil eu pensar assim, ah, farinha é carboidrato. Mas mesmo na farinha, eu também tenho proteína, e em grande quantidade. Vocês vão ver isso agora. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Acho que tá pegando ali embaixo, ó. A água que sai a partir de agora, ó, ela é absolutamente transparente. Percebe, ó, que é quase um chicletinho mascado? Ó. Eu não tenho muito como explicar pra vocês qual é a sensação disso aqui. Mas ele lembra uma rede assim, bem como um chiclete mesmo, ó. Vou tentar mostrar aqui no detalhe pra vocês. Vamos ver se a câmera pega com foco. Ó. Tá vendo ali? Ó. Tá vendo que ela tem buraquinhos? Ela tem buraquinhos justamente porque a função do glúten é formar essa rede. Essa rede que vai sustentar a fermentação da farinha. Ó. Eu puxo aqui, ó. Ó. Considerando-se que é um tantinho bem pequenininho de massa, ó. Até que o glúten sustenta bem, ó. Então, daquela bolinha de massa que eu tinha na mão, olha quanto glúten tem nela. Então, mesmo os alimentos que a gente pensa que são simples, eles podem ser muito mais complexos e muito mais completos do que a gente pensa. E o nosso corpo separa cada um desses componentes na hora da digestão. Ó. Olha o tanto que eu tô espichando, gente, para começar a furar. Lembrando, esse daqui foi a bolinha que eu fiz com a farinha de trigo da Roseflor. Vamos ver agora com uma bolinha daquela farinha mais escura? Ó, peguei uma bolinha, ó, pequena. Ó, mais ou menos o tamanho da pontinha do meu dedo. Só que mais tipo bolinha mesmo. E a gente vai repetir o mesmo processo. Aqui tá o meu glúten dessa farinha. Vocês lembram o tanto de massinha que tinha no meu dedo? Agora, olhem o que sobrou de glúten. Proporcionalmente, é uma quantidade bem menor. E olhem a qualidade desse glúten, ó. Eu não consigo espichar que nem eu espichava o outro. Ó, vou pegar ele aqui de novo. Ó. Olhem como ele espicha antes de se partir. Agora, olhem este aqui. Como ele se parte com mais facilidade. Porque esse glúten, além de estar em uma quantidade menor, ele é um glúten de menos qualidade para a nossa farinha. Agora que vocês já conhecem, inclusive, o glúten da farinha, eu me despeço.